Graça e paz. Quero, nessa manhã de quarta-feira, desejar a paz do Senhor Jesus a cada irmã, a cada irmão, a cada ouvinte que vai estar ouvindo e assistindo esse vídeo. Eu quero dizer que eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã para o meu coração e para o coração de cada um de vocês que estão me vendo e me assistindo nessa manhã. Eu quero dar um pequeno testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Eu quero dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe, irmãos, eu passei por uma experiência por esses dias. Eu fiz uma cirurgia e nessa cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem. Tudo foi para a honra e glória do Senhor, porque foi Ele que preparou tudo para mim, porque eu precisava. Era algo que estava me fazendo muito mal. E Deus no controle. Como sempre, Jesus no barco, Jesus no controle. E eu tive um momento, depois da minha cirurgia, que eu tive a sensação que eu ia morrer. Porque eu sofri uma opressão muito grande, que eu achava que eu não ia voltar mais para minha casa, para minha família. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, que quando Ele tem uma obra na nossa vida, Ele nos protege de todo o mal que possam querer causar na nossa vida, de toda a fúria de Satanás e retaliação, opressão dele, seta maligna dele na nossa vida. E eu tô dando esse testemunho, irmãos, porque eu vi a mão de Deus sobre a minha vida nesses dias que eu tava hospitalizada. E todo o tempo eu via Deus naquele lugar. Quando eu fui pro centro cirúrgico, eu vi cada pessoa que estava ali cuidando de mim. Deus falava assim, que era um anjo. Cada enfermeira que eu via era um anjo. Quando eu vi o médico cuidando de mim, o médico que me fez a cirurgia, o anestesista, eu via que eles eram um anjo, porque foi tudo a mão de Deus. Eu pude sentir a presença de Deus, porque quando eu entrei ali eu falei, Senhor, vai na minha frente com seus anjos e me guarda e me livra, e que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque, irmãos, a gente tem que aceitar a vontade de Deus na nossa vida, muitas das vezes. A vontade nossa não é a vontade de Deus, ainda que doa. E Deus fez isso comigo. Deus me guardou e eu vi o cuidado de Deus ali comigo. Quando eu fui pro quarto, pra sala de recuperação, depois eu fui pro quarto, né? E ali eu vi Deus me guardando. Mas teve algum momento que o inimigo queria me oprimir, lançar os dados dele, a seta dele. E teve um momento ali que eu passei muito mal, mas muito mal mesmo, depois que eu passei pela cirurgia. Eu tava tão ruim, que eu tava achando que eu não ia amanhecer o dia viva, porque eu passei uma noite inteira passando mal. E eu falava para os enfermeiros, eles falavam que não era nada, que era reação da cirurgia, mas não era, irmãos, era algo espiritual, era algo horrível. E ali eu falei com Deus, comecei a falar, Deus, repreende todo espírito de morte, espírito do mal na minha vida, eu não sei
o que pode estar acontecendo, mas o Senhor está no controle da minha vida. Se o Senhor permitiu eu ter passado pela cirurgia e estar aqui, é porque o Senhor está no controle de tudo. Então eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele é Deus. E Ele guarda a nossa vida. Ele prepara tudo, porque Ele preparou tudo para mim. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais as dificuldades que vocês que estão me assistindo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, no seu dia que você vai ver esse vídeo. Mas eu quero dizer que Deus está no controle. Seja qual for, se você tiver que passar por uma cirurgia, vá. Não tenha medo, porque Deus está no controle. Se você tem algum problema, seja qual for, enfermidade, seja financeiro, familiar, seja cura, seja qual for o problema que você está vivenciando hoje, eu falo nesse dia de hoje, chamado hoje, somente confia no Senhor, busca o Senhor, ora. Se você orar, se você meditar na palavra, se você confiar nesse Deus que tudo pode, Ele vai pelejar por você todos os dias da sua vida. Porque é assim que Ele tem feito comigo, Ele tem pelejado todos os dias pela minha vida. Quantas coisas Deus tem me guardado, quantas coisas Deus tem me dado, tem feito para mim, para minha família. Sabe, irmãos, os nossos dias são difíceis, são maus, mas Jesus no controle. Por isso que ele fala na palavra dele, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Jesus está falando, revista das minhas armaduras, para que no dia mal você vença. E hoje nós estamos vivendo o dia mal, porque os dias de hoje estão maus, muito maus. Se nós não confiar em Deus, se nós não se lançar nos braços do Pai, nós vamos padecer, nós vamos sofrer. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus tem o melhor para mim e para você. Por isso que eu estou dando esse testemunho de que Ele foi comigo naquele momento da minha cirurgia e permanece comigo, porque Ele é Deus. E eu creio que Ele é Deus. Eu creio que Ele morreu naquela cruz para me salvar e salvar você também. Então, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o demais Ele fará. E eu não sei o que está te inquietando nesse dia chamado hoje. Eu não sei qual é o seu problema que está tirando sua paz. Você está inquieta, está ansiosa, está preocupada. Mas não fique. Confia, descansa no Senhor. A palavra do Senhor fala assim, se creres em mim, verás as glórias do Senhor. Então, creia somente que tu verás a glória de Deus. E aquieta teu coração, porque Ele está no controle. Ele está no controle da nossa vida, né? Então, eu quero dizer para você que a inquietação nos traz medo, nos traz enfermidades, angústias, depressão, porque essa inquietação, esse é o plano de Satanás, inquietar nossa alma, nosso coração. Mas quando a gente confia no Senhor, descansa no Senhor, aí, meu filho, não tem problema nenhum que vai tirar sua paz. Então, nessa manhã, eu quero que você descansa no Senhor, confia nele, entrega seus caminhos ao Senhor, os seus problemas a Ele, e tudo Ele fará. Eu quero ler uma palavra, juntamente com os irmãos, que se encontra em Salmos 46, que é um Salmos que está ardendo no meu coração, né, para passar, para estar meditando juntamente com os irmãos, que falou comigo também nessa manhã sobre inquietação, que às vezes a gente fica inquieto, né, com algumas coisas, mas Deus no controle. Amém? Eu quero ler com os irmãos em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem para o meio do mar. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda